Enquanto as crianças saem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Nessa noite, aprove ao Senhor que nós começássemos a exposição dessa carta à igreja. Colossenses, capítulo 1, nós vamos meditar nessa noite do versículo 1 até o versículo de número 8. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da quais antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra nessa noite. Por isso, Senhor, nós rogamos a Ti, que fale, Senhor, ao Teu povo, aos nossos corações, pelo poder que há na Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja edificando as nossas vidas nessa noite. E o que aprendermos aqui, que possamos praticar e assim viver para a glória do Teu nome. Que haja transformação nas nossas vidas a partir da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, essa carta, muito embora ela seja uma carta pequena, mas ela é uma carta muito significativa para a igreja. É uma carta tão atual que parece que ela foi escrita hoje para as nossas vidas. Nós que vivemos em tempos tão difíceis para a fé cristã, onde muitas igrejas elas se tornaram um verdadeiro ecumenismo, onde nós vemos até um certo sincretismo religioso, onde às vezes a pregação da palavra ela é misturada com ritos, às vezes até alguns ritos judaicos, algumas igrejas evangélicas que até fazem sacrifícios de animais. Certo? Aí nós vemos tantas coisas aparecendo em substituição, às vezes até a palavra de Deus, como a meia ungida, a vassoura ungida, né? Até o suor dos pregadores é ungido por aí. Tempos difíceis, tempos onde muitas pessoas elas têm tentado, por meio do ecumenismo, juntar novamente todas as igrejas, por exemplo, do ponto de vista evangélico, todas as igrejas. O problema é que juntar todas as igrejas em volta da palavra, ok, mas na verdade a tentativa não é em volta da palavra. A ideia é, não importa o que nós cremos, o que importa é o amor. É até bonito, de você falar, você até se emociona um pouco, O que é importante é o nosso coração. Mas, irmãos, não existe vida cristã sem a Escritura. Não existe como você unir uma igreja que prega com fidelidade a palavra com outra igreja que não prega com fidelidade a palavra. É impossível, por mais que nós tentemos, porque o que une, o que dá unidade à igreja, não é o amor, não é a política da boa vizinhança. O que dá unidade à igreja é a palavra de Deus. É o Senhor, por meio da Escritura, que une as igrejas. Por que é importante falarmos sobre isso? Porque muitas pessoas elas se acham até mais importantes que Cristo nas igrejas, onde ao invés de seguirem a Cristo, elas seguem os seus líderes.
os seus apóstolos, as suas bispas, os seus patriarcas, né, os seus semideuses. Ainda não ouvi um semideus por aí, mas já deve existir com certeza. Ao invés de estarem seguindo a Cristo. Muitas igrejas, às vezes, elas seguem um pragmatismo. É aquilo que funciona, é aquilo que lota as igrejas, sem se preocupar se aquela igreja ela está sendo edificada verdadeiramente com a palavra. E muitas igrejas elas vão pelas novidades que aparecem no comércio da fé, certo? Aí as pessoas acham que pintar o fundo da igreja de preto, a igreja vai encher, pastor, o que está na moda agora é o fundo preto da igreja, então, pinta lá a igreja, né, porque a igreja vai crescer. Aí as pessoas, ali tem um óleo, né, o óleo da acácia, trazido de Israel, ele está fazendo grandes coisas naquela igreja, e muitas pessoas vão seguindo atrás dessas coisas, e se esquecem que o que une a igreja, e a igreja, ela é serva da palavra, ela é serva de Cristo Jesus. E isso tem gerado uma grande confusão no meio da igreja brasileira. E esta confusão era a mesma confusão que estava acontecendo na igreja de Colossos. Uma cidade que era próspera naqueles dias, muito embora ela tenha sofrido muito com terremotos, e algumas cidades próximas, como Laodiceia, por exemplo, Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Lembra quando Jesus escreve a igreja de Laodiceia? A própria igreja era rica, né? A igreja falava, eu estou rica, eu estou abastada, eu não preciso de nada. E a outra cidade era Hierápolis, cidades prósperas. E Colossenses, por mais que ela tentasse se reerguer economicamente, sempre as catástrofes naturais, principalmente os terremotos, faziam um grande estrago na cidade, e a cidade tinha sempre que recomeçar do zero. Mas o grande problema, irmãos, para a igreja dos Colossenses não eram os terremotos, eram as pressões para que ela se afastasse do verdadeiro evangelho. Porque surge naquela época o que os estudiosos chamam de a heresia colossense. Havia um grupo de pseudos crentes no contexto de Colossos que tentava fazer um meio termo, uma espécie de sincretismo entre a filosofia, a fé cristã, a palavra e o judaísmo. Então havia algumas pessoas querendo convencer a igreja de que dava para viver uma vida sincrética, que dava para ser judeu, tá tudo certo, o judeu pode ficar aqui, tá tudo certo. O filósofo também vai dar tudo certo na igreja, a gente junta tudo e faz uma nova filosofia. E essa heresia colossense, por exemplo, eram alguns irmãos que acreditavam que tiveram sonhos e visões. E essas visões tinham o mesmo peso da Escritura. Parece que eu estou falando de algo que acontece nos nossos dias, não é verdade? Tem mais, havia cerca de 50 mil judeus em Colossos nessa época. Então, pegaram os judeus e falaram assim, vocês podem continuar circuncidando os filhos de vocês, vocês podem manter as festas judaicas e vocês também podem vir, né? Venham os filósofos, venham os judeus, e aquilo estava pressionando a igreja. Aqueles irmãos também falavam que conversavam com anjos. Parece que, já ouviu isso alguma vez na sua vida? Parece que eles falavam que conversavam com anjos. E de tudo aquilo se juntou uma espécie de religião, e essa heresia estava tentando influenciar a igreja. E Epáfras, que era o pastor dessa igreja, Paulo chama ele de ministro, né, dessa igreja, possivelmente se converte debaixo do ministério do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso. Não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos. E aí ele vai até Paulo em Roma, que estava preso quando escreve essa carta, para trazer notícias sobre a igreja. Ele fala, a igreja está bem, Paulo, só que é o seguinte, tem uma turma lá com certo sincretismo religioso que estão tentando colocar uma heresia gigantesca dentro da igreja. Então Paulo escreve essa carta para incentivar a igreja a permanecer fiel a Jesus Cristo. Porque um dos grandes problemas dessa heresia colossense é que ela rebaixava a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ela não dava a Cristo o lugar de preeminência na igreja. Cristo era praticamente colocado no nível dos grandes mestres, dos grandes homens. Por isso, essa carta ela se parece muito, ela é muito similar à carta aos Efésios. Ela fala muito sobre a igreja, porque Paulo está tratando com a igreja aqui para ela continuar seguindo a Cristo e abandonar todas aquelas tentativas de que aquele sincretismo religioso adentrasse dentro da igreja. Só que Efésios, ele coloca a igreja como o corpo de Cristo. Já em Colossenses, ele apresenta Cristo como o cabeça da igreja. E o apóstolo Paulo vai colocar Cristo no seu devido lugar, reinando absolutamente sobre a igreja. Pensando nisso, irmãos, esse texto aqui, ele nos mostra de uma maneira muito clara que o que produz verdadeiros frutos na igreja é o verdadeiro evangelho, é a palavra de Deus. Observe comigo, a partir do versículo 5, Paulo, primeiramente no versículo 1, ele se apresenta como aquele que é o autor da carta, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aqui nós já temos o ensinamento. Todas as vezes que o Senhor nos chama, é a vontade dele nos chamar para servi-lo. Nós não podemos chegar assim do dia para a noite e falar assim, eu sou apóstolo. Eu sou pastor a partir de hoje, né? Quando eu trabalhava de Uber, uma vez um camarada chegou, eu tive uma visão, certo? E o Senhor me falou que eu tinha que sair da minha igreja, que eu tinha que ter uma igreja só minha. Desse jeito, eu disse, rapaz, não faz isso não. Você vai acabar com a sua vida. Não faz isso não, meu filho. Continua na sua igreja, continua servindo a Cristo na sua igreja. Por quê, irmãos? É o Senhor quem nos chama para servi-lo. E Paulo não era apóstolo ou se autodenominava apóstolo. Não, ele era apóstolo por vontade de Deus. E ele escreve aqueles irmãos que foram descritos pelo apóstolo Paulo de santos e fiéis. Paulo está escrevendo para crentes aqui, santos, aqueles irmãos que haviam sido separados para viver para a glória de Deus. E Paulo chama de fiéis, aquelas pessoas que estavam servindo a Cristo com integridade e fidelidade. E o que possibilitava isso? O verdadeiro evangelho. Observe comigo, a partir do versículo 5, Paulo vai dizer assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Essa verdade, esse verdadeiro evangelho, irmãos, versículo 6, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Sabe o que faz com que a igreja cresça? Não do ponto de vista necessariamente numérico, mas cresça sendo edificada como o corpo de Cristo. Sabe o que produz frutos verdadeiros na igreja, dignos de arrependimento? É o verdadeiro evangelho. É isso que Paulo está ensinando claramente aqui. É por causa do verdadeiro evangelho que chegou na igreja de Colossos, que aquela igreja, o evangelho, o reino de Deus estava produzindo frutos, estava frutificando por todo o mundo. Aqui nós temos um segundo ensinamento. Irmãos, muito cuidado, porque há muito falso evangelho sendo pregado por aí. Nós precisamos, irmãos, sempre viver o verdadeiro evangelho. Aí alguém pode perguntar, pastor, o que é o evangelho? O evangelho, irmãos, é a verdade bíblica de que Deus criou todas as coisas perfeitas. Criou o homem, criou a mulher de maneira perfeita, mas eles deliberadamente decaíram desse estado de graça, pecaram, desobedeceram a Deus e caíram. E por causa disso, toda a humanidade já nasce debaixo da condenação de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, resolve chamar um povo para ser o seu povo eleito, o seu povo escolhido. E em Cristo Ele estabelece o seu plano de redenção, de salvação. E o plano de redenção passava pela cruz. E Cristo, que sempre existiu, que é eternamente Deus, se fez carne, habitou entre nós.
e a sua tão grandiosa obra de amor por nós nos deu a vida eterna. E é por causa dele que nós iremos viver para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Isto é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da cruz. É o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é esse evangelho, irmãos, que transformou as nossas vidas. É esse evangelho que é poderoso para produzir na igreja frutos dignos de arrependimento. É esse evangelho que vai fazer com que eu e você possamos desenvolver a nossa salvação. E pensando nisso, irmãos, nós podemos ver a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo falando alguns frutos desse verdadeiro evangelho na igreja de Colossos. E é sobre esses 3 frutos que eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos. A partir do versículo 3, Paulo vai dar graças a Deus por aquela igreja. Ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aí ele vai dizer: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo ele usa essa tríade por várias vezes. Ele usa também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Ele vai falar da fé, ele vai falar do amor e ele vai falar da esperança. Esses são os frutos que o verdadeiro evangelho produz na vida dos verdadeiros crentes. E Paulo ele está louvando a Deus. E ele fala: todas as vezes que eu vou orar por vocês, eu dou graças ao Senhor, quando tendo ouvido a respeito da vossa fé em Cristo Jesus. Aquela igreja, irmãos, ela não caminhava de acordo com os seus próprios princípios. Ela caminhava pela fé. Ela verdadeiramente foi transformada pelo verdadeiro evangelho. E à luz de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo vai falar para a igreja da operosidade da fé. A fé, irmãos, nós temos a fé salvadora, que é aquela fé onde o Espírito Santo vem e nos regenera, converte a nossa vida, converte o nosso coração, e aí nós passamos a viver para a glória de Deus de acordo com a Escritura, que, como nós vimos hoje pela manhã, é a nossa fé objetiva, é a nossa regra de fé e de prática, é ela que vai nos conduzir em todo o tempo, é ela quem vai nos fazer viver para a glória de Deus, e nós precisamos fazer com que a nossa fé seja não apenas teórica, mas ela precisa também ser prática. Por isso que Paulo fala da operosidade da vossa fé. O que significa dizer isto? Significa, meu amado irmão e minha amada irmã, que se você foi verdadeiramente alcançado pelo verdadeiro evangelho, a sua vida vai demonstrar isso. A sua vida vai refletir isso. Porque pensa comigo, uma vez que eu entendo a obra de Deus, uma vez que eu sou transformado pelo Senhor, regenerado por Deus, convertido por Deus, como que eu não vou querer servir esse Deus? Quando eu entendo que eu estava morto nos meus delitos e pecados, quando eu entendo que eu não podia fazer nada para alcançar a reconciliação e ter paz com Deus, mas ainda vivendo em rebeldia contra Deus, a graça de Deus me alcançou. E agora eu não sou mais filho da ira, eu sou filho de Deus. Agora eu posso orar o Pai Nosso, eu posso dizer com propriedade: Pai Nosso, que estás no céu, porque o Senhor é o nosso Pai verdadeiramente. E isso foi conquistado por quem? Por Cristo. Então, como que um verdadeiro crente não vai viver para a glória de Deus? Como que ele não vai querer se envolver na obra de Deus? Como que ele não vai querer edificar a sua vida na palavra de Deus? Muito pelo contrário, a nossa fé verdadeira vai gerar no nosso coração um desejo quase que insaciável pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, para viver para a glória de Deus, mesmo não sendo perfeitos, porque não seremos nessa vida, mas nós faremos o melhor de nós para o Senhor. Eu acho que esse é o mínimo que nós poderíamos fazer. Se verdadeiramente fomos transformados por Deus, nós precisamos ser marcados pela nossa fé. Não apenas uma fé teórica, porque Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta.
Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E diz Paulo aos Efésios, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E Calvino fala que antes de você nascer, o Senhor já tinha preparado as boas obras para que você executasse nessa vida. A pessoa que foi alcançada pela fé salvadora, pelo verdadeiro evangelho, ela não vai conseguir ficar parada muito tempo. Ela quer servir a Cristo. Ela quer compartilhar a sua fé com as outras pessoas. E quando ela enxerga essa multidão de pessoas ao seu redor que não tem Jesus, que vive sem Deus no mundo, essa pessoa ela não vai conseguir se aquietar, ela vai querer falar do amor de Deus para essas pessoas. Porque ela vai desejar ardentemente que essas pessoas sejam transformadas, assim como ela foi transformada. Isso é viver em fé. Viver em fé também significa, irmãos, depositarmos a nossa confiança incondicionalmente no Senhor, no Salvador das nossas vidas. Por vezes nós nos desesperamos, somos servos de Deus, somos discípulos do Senhor, mas às vezes nos falta fé para crer que o nosso Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele é Senhor, que Ele reina absolutamente sobre tudo. E não importa o que nós estivermos passando, o Senhor estará conosco. O Senhor nos promete que nunca nos deixaria sozinhos. Quando o Senhor transforma a nossa vida, nós geramos frutos na sua obra e no seu reino. Então, o primeiro fruto do verdadeiro evangelho é a fé. E o segundo fruto, irmãos, no mesmo versículo 4, é o amor. Paulo fala, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. Quando o verdadeiro evangelho atinge a nossa vida, nós entendemos que nós precisamos amar os outros. Nós entendemos que não há espaço para vivermos em contenda, que não há espaço para não praticarmos o perdão, irmãos. Nós entendemos que nós precisamos amar a todos, até aqueles que nos odeiam. Não é isso que Jesus nos ensina? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É claro que você falar é muito mais fácil do que você fazer. Mas nós precisamos buscar isso nas nossas vidas. Por quê, irmãos? Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. E quando nós entendemos o amor de Deus por nós, mesmo sem merecer nada de Deus, Ele nos amou. E diz o apóstolo João que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe por que tal maneira? Porque não há como descrever o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, ele não é um amor só teórico, ele é um amor prático, porque ele foi demonstrado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se sem querer saber de Deus, em rebeldia contra Deus, o Senhor nos amou incondicionalmente em Cristo, quem somos nós para não amarmos os nossos irmãos? Quem somos nós para não exercitarmos e praticarmos o perdão? Um dia desse eu estava tentando dar uma lição de moral nos meus alunos, né? Eu sou professor do estado, né? E os meus alunos, né, não aproveitavam nada, não queriam saber de nada, e eles brigam muito entre eles. Todo dia a gente tem que parar umas 2, 3 brigas lá na escola. E aí eu fui tentar dar uma lição de moral para eles, né? Eles não ouviram, mas deixa quieto, né? Tudo bem. Mas eu disse para eles assim, que uma das coisas mais difíceis do ministério pastoral para mim são os cultos fúnebres. Porque é um momento muito angustiante para a família que está diante de você, está enlutada, e você vai estar à frente dessa família, trazendo uma palavra de conforto, de consolo para alguém que está inconsolável naquele momento. E eu falei para eles que muitas das vezes nós vemos muito remorso nesses momentos. Muitas pessoas chegam comigo, às vezes nesses dias, e falam assim, eu deveria ter amado mais.
eu deveria ter aproveitado os momentos ao lado dessa pessoa. E ele morreu e nós ficamos brigados até o último dia de vida deles, porque ninguém esperava e agora não dá mais tempo de pedir perdão, de acertar as coisas. Quando eu estava no seminário, na matéria de vocação e espiritualidade, é aquela matéria que define se você vai ficar ou não no seminário, porque você é confrontado, né? O meu pastor falou, você quer ser pastor? Então venha cá, sente aqui que a gente vai conversar. E ele falou o seguinte, ó, uma das características de um bom pastor é que ele vai amar toda a sua igreja, independente daquelas pessoas que amam você ou não amam você. E ele me deu um encorajamento, ele disse, olha, vai ter gente na igreja que vai odiar você. Você ainda quer ser pastor? Eu disse, não sei. Estou meio balançado, né? Mas eu desenvolvi um pouco esse conceito. Não é apenas os pastores que precisam amar a todos os irmãos. Você também precisa amar os seus irmãos. Porque também você foi chamado e alcançado pelo verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos opção a não ser amar uns aos outros. Paulo diz que louvava a Deus pelo amor que aqueles irmãos tinham para com todos os santos. Então, o amor de Deus, irmãos, demonstrado na nossa vida e que nos alcançou, precisa ser refletido nos nossos relacionamentos de maneira prática. O amor não é um mero sentimento. É uma decisão, é uma atitude. E o terceiro fruto, irmãos, que o verdadeiro evangelho produz é a esperança. Observe o versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. E qual é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa esperança, irmãos, é saber que as nossas vidas estão nas mãos de Deus eternamente. A nossa esperança é que, apesar de nós iremos passar a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa esperança é que algum dia o próprio Senhor Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A dor já não vai mais existir, né, seu Paulo? Seu Paulo não vai mais ter que ficar com dor no banco da igreja, porque não vai ter mais dor, seu Paulo. Você vai ser perfeito, um corpo glorificado, 100% turbinado pela glória de Deus. A palavra grega, irmãos, para esperança significa esperar com prazer. É uma prazerosa expectativa, é regozijo na eterna salvação do Senhor. Uma esperança cujo autor é o próprio Deus, logo não pode ser revogada e nunca será frustrada. As esperanças, às vezes, que nós temos, humanamente falando, nem sempre elas acontecem como a gente planeja. Às vezes você fala, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, né? Dia 1º de janeiro, anota aí, pastor. Aí o pastor anota, né? Da 31 de dezembro, não, eu não falei do outro ano, pastor. Dia 1º começa de novo. E nem sempre a gente consegue cumprir as nossas esperanças, ou as nossas promessas, ou as nossas expectativas. Mas a esperança da glória de Deus, irmãos, ela vai acontecer com 100% de certeza, porque é promessa de Deus e nenhuma das promessas do nosso Deus caiu por terra e deixou de se cumprir. Essa é a nossa esperança, irmãos. Nós não podemos viver apenas nessa dimensão terrena, porque a nossa pátria está nos céus. Você já parou para pensar que você nunca estará sozinho? Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A palavra de Deus nos garante que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até aquele dia. Jesus, quando estava prestes a dar a sua vida naquela cruz, ele estava ali com seus discípulos, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos,
Vocês não estarão sozinhos, porque eu vou preparar lugar para vocês, porque o meu desejo é que onde eu estiver, vocês estejam lá também. É por isso que o crente não tem medo de morrer. Se morrermos hoje, irmãos, estaremos, quando você fechar o olho aqui, você estará na glória com Cristo. Você estará na glória com seus irmãos, aguardando aquele dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós nos encontraremos, os que ficaram, encontraremos esses irmãos nos ares. Essa terra será completamente restaurada e nós viveremos para sempre com o Senhor. Seja o que você estiver passando, a nossa vida está nas mãos de Deus. E essa é a nossa esperança. E isso nos basta. Enquanto estamos aqui na terra, vivemos pela fé, que opera juntamente com o amor. Nós servimos a Cristo. Contudo, a grande notícia é que a nossa vida com o Senhor não se resume a esse pouco tempo que nós temos aqui nessa terra. Nós viveremos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Quando Jesus estava para ser entregar a sua vida, ele diz aos seus discípulos, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa é a nossa esperança, irmãos. Que possamos, diante dessa palavra tão simples, viver esses verdadeiros frutos que o verdadeiro evangelho produz na nossa vida. Que seja a fé, uma fé operosa, uma fé de alguém que quer viver para a glória de Deus. Que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos e caminhar nessa terra com o nosso pensamento no céu, com a esperança, com a certeza de que nós viveremos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Mas enquanto esse dia não chega, vivamos, irmãos, para a glória de Deus. Vamos nessa noite, mais ainda, nos arrepender dos nossos maus caminhos, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pela nossa falta de compromisso com a sua obra, pela nossa negligência com o estudo da palavra, com a nossa negligência de termos uma vida de oração diante de Deus, pela nossa negligência, talvez, de muitas vezes Deus colocar pessoas do nosso lado e nós não termos a coragem de falar desse verdadeiro evangelho para as pessoas. Que o Senhor transforme-nos a cada dia a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Todos nós, irmãos, somos chamados para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. E Jesus fala, vocês serão meus discípulos se vocês fazerem aquilo que eu mando vocês fazerem. Amém, queridos? Vamos colocar de pé e vamos orar.